irmãs e irmãos, graça e paz. Vamos à nossa lição da Escola Dominical de hoje, da nossa revista Em Marcha, Viver com Fé e Sabedoria. A lição de hoje é a lição número 2 e o título da nossa lição é Fé, Intimidade e Oração. Vamos ver o que nós aprendemos nesta lição de hoje, então. O texto bíblico que nós vamos ler encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Mateus, capítulo 6, versículo 5 até o versículo 8, e nos diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Amém. Vamos meditar então neste tema de hoje que a revista nos traz sobre fé, intimidade com Deus e oração. A oração é o caminho estabelecido por Deus para nós nos relacionarmos com Ele. Através da oração, nós temos intimidade com Deus. E Jesus, Ele nos ensinou muito sobre a oração. Ele não só ensinou por palavras, como nós podemos ver lá na oração do Pai Nosso e também nesse texto de Mateus, capítulo 6, que acabamos de ler, como ele ensinou através das suas atitudes, pois Jesus tinha uma vida de oração. Através da sua prática de vida de oração, ele nos ensinou muito. E nós podemos ver, então, alguns versículos que nos relatam que Jesus estava orando. Nós podemos ver em Marcos, capítulo 1, o versículo 35. Marcos, capítulo 1, versículo 35. O título nos diz assim: Jesus se retira para orar. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali ele orava. O outro texto que nós podemos ver, que fala que Jesus estava orando, nós podemos encontrar em Lucas, capítulo 6, no versículo 12. Lucas, capítulo 6, versículo 12, nos diz: Naqueles dias retirou-se Jesus para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Então nós vemos que Jesus, ele nos ensinava os seus discípulos a orar através de palavras, de ensinamentos, mas principalmente através da sua prática, da sua vida de oração. Eu quero ler para os irmãos e as irmãs uma parte aqui da nossa revista muito importante que nos diz assim: No chamado Sermão do Monte, Jesus fala da oração num contexto maior, alertando sobre o exercício da justiça, que não deve ser praticada para receber glória de pessoas ou chamar a atenção sobre si. Este bloco de admoestações está em Mateus, capítulo 6, do versículo 1 até o 18. E além da oração, Jesus analisa as práticas das obras do jejum e dar esmolas. Essas três práticas, a oração, jejum e dar esmolas, constituíram para o israelita o tripé do verdadeiro culto a Deus. Através dessas obras,
Ele procurava cumprir e concretizar a justiça exigida por Deus. Jesus não afirma que essa justiça não possui valor. As obras devem acontecer, mas não perante os homens. Devem ser praticadas em secreto perante Deus, o qual vê e está em secreto. Amém. Sobre a oração que nós lemos no capítulo 6 de Mateus, nós podemos destacar alguns aspectos importantes que eu vou estar compartilhando então com os irmãos e as irmãs. O primeiro aspecto nós podemos ver no versículo 5, que a oração é uma expectativa de Deus. Por quê? Vamos ver aqui de novo o texto. Como que começa nos dizendo? Mateus 6, versículo 5. Quando orardes, então Deus espera que o seu povo, que seus filhos e filhas, orem, tenham uma vida de oração. Então, a oração é uma expectativa de Deus para o seu povo. A oração também deve estar na esfera privada da nossa vida, não somente nos cultos, não somente, como Jesus falou, não somente nas sinagogas, e nós não somente nos momentos de culto, mas também na nossa intimidade com Deus. O versículo 6 nos diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, nós aprendemos que a oração é uma expectativa de Deus, no versículo 5. A oração deve estar na esfera privada da nossa vida, no versículo 2. E o versículo 7 nos ensina, então, para não usarmos de vãs repetições, de palavras sem significado para a nossa vida, mas orar de todo o coração aquilo que estamos sentindo. Vou compartilhar mais um trechinho da revista da Escola Dominical que nos diz assim: quando queremos conhecer alguém, nos aproximamos da pessoa e procuramos saber mais sobre ela. Assim é com Deus. Ele nos criou para o relacionamento com Ele, e a oração é o meio mais poderoso para aprofundar este relacionamento e tornar um relacionamento íntimo. Nós podemos dizer então que a oração é o combustível para manter a nossa vida espiritual. A oração, ela nos aproxima de Deus, ela nos proporciona suas bênçãos e também alimenta a nossa fé. Através da oração, desenvolvemos um relacionamento de amizade com Deus. Quando oramos, nós precisamos voltar o nosso pensamento a Deus com sinceridade, confessando a Ele os nossos medos, as nossas dúvidas, angústias, conflitos, na certeza de que Ele nos ama e na certeza de que, apesar de todas as nossas limitações, Ele nos aceita e nos perdoa. Então, quando oramos, precisamos agir com sinceridade. Quando oramos, precisamos reconhecer o poder de Deus para mudar qualquer circunstância da nossa vida, conforme vamos ler em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Que nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E o outro texto está em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida
é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então vamos guardar 3 coisas sobre quando nós orarmos. Quando oramos, nós devemos voltar nosso pensamento a Deus com sinceridade, reconhecer o seu poder para mudar qualquer circunstância e também é um momento de nós limpar o nosso coração, confessar a Deus o nosso pecado. E nós vamos ler lá em Isaías, capítulo 59, a partir do versículo 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então nós podemos gravar e meditar no seguinte: quando oramos, precisamos voltar o nosso pensamento a Deus com sinceridade, nos aproximar dele crendo que ele pode mudar toda e qualquer circunstância e aproveitar este momento de intimidade com Deus para pedir perdão, para confessar a ele os nossos pecados, para termos o nosso coração limpo de toda maldade, de toda iniquidade. A lição de hoje da nossa revista da Escola Dominical nos traz como conclusão que há um caminho de profundidade no relacionamento com Deus. Há um caminho. E este caminho começa pela oração. O caminho de intimidade com Deus começa pela oração. Orar fortalece a nossa fé. Que nós possamos, então, nos aprofundar na prática da oração e na intimidade com o Senhor nosso Deus. Amém. Um abraço no amor de Cristo e até a próxima lição da Escola Dominical. Deus abençoe a todos e todas. Amém.